Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite. Giovana, eu posso começar? Bom, Giovana está sem som, mas eu acho que pode. Bom, Pode, professor. Oi? Posso começar? Pode sim. Então, tá, jóia. Hoje a gente vai fazer uma revisão do planejamento urbano regional, certo? O curso de vocês, ele foi dividido em 4 unidades. Vocês primeiro viram a formação, evolução e funcionamento das cidades. A segunda unidade foi planejamento urbano e as redes de cidades. A terceira unidade foi planejamento na escala local. E, por fim, planejamento urbano sustentável. Bom, a gente vai passar por tudo isso de uma maneira muito rápida e, às vezes, eu espero, mesmo que eu não tenha atendido exatamente ao que foi explicado, mas que eu complemente e ajude no raciocínio de vocês, tá? Ou dando outras possibilidades de pensar o mesmo assunto. Bom, no que diz respeito à formação e evolução e funcionamento das cidades, a gente tem que pensar desde a história lá da pré-história do nosso amigo pré-histórico, aquele cara que não era gente ainda, né? Ele não era um ser humano de verdade ainda, e ele vivia só com a família dele, né? Ele era um cara cabeludo, sujo e tal, mas ele vivia só com a família dele, onde eles ficavam perto da água, porque na água tinha os alimentos que ele precisava e tinha tudo que ele precisava para viver, e a caverna era o lugar de reunião, né, deles, era o lugar de cultos religiosos e tudo mais. Eles moravam em barracas mesmo, eles não moravam dentro da caverna. A caverna era insalubre, não dava para morar lá dentro. Ela só funcionava como um lugar de reunião mesmo. Com o tempo, ele foi melhorando no que diz respeito ao raciocínio, né? Na época dos paleolíticos mesmo, a gente já tinha capacidade de plantar, de criar alguns animais, né? E daí a gente ficava com muitos animais, a gente precisava de coisas que a gente não fazia ainda. Então a gente ia lá, pegava outra família, começava a morar próximo, onde o cara que criava os animais ficava num canto, o que plantava ficava em outro, e assim por diante. Nesse arranjo começou a acontecer as vilas. Então, nesse Paleolítico Superior, o que aconteceu? A fonte de carne ela começa a diminuir.
Eles têm estações do ano que eles vão ter, como é que fala? Terão variações climáticas de grande diferença. Ou vai chover demais, ou vai ter seca, ou vai ter muito calor, ou vai ter muito frio. Então, o planeta também está mudando. Daí eles precisam de segurança, eles precisam de convivência, e eles começam a pensar que pode começar a ter permuta, eles começam a trocar as coisas. Desenvolver técnicas de pastoreio e agricultura. Eles já estão começando a viver e pensar como nós pensamos hoje. O homem passa também a organizar o estado em que habita, ele aprende a irrigar solo, a selecionar sementes e cultivar plantas comestíveis, ele começa a domesticar alguns tipos de animais, fabrica objetos cerâmicos, conhece estações do ano, começa a modificar o meio ambiente, começamos a incomodar e estragar o lugar que a gente vive, né? Então, já que a gente está pensando em cidade sustentável desde quando ela existe esse problema e a necessidade da gente ter ambientes sustentáveis desde que o homem é homem, né? Porque a partir do momento que a gente começou a criar e a plantar, a gente começou a destruir também, né? As atividades agrícolas passaram a ser incompatíveis com a criação de gado, daí eles tiveram que dividir, aí eles dividiram, teve a primeira divisão social, que era o agricultor e o pastor. A cidade, basicamente, ela é formada de várias divisões sociais, e dentro desse espaço onde a cidade está existindo, onde ela passou a existir, ela ocupa também setores diferentes, cada uma das especialidades, cada um que habita uma divisão social. Aparecem locais de troca, né, onde tanto os pastores como os agricultores trocam as mercadorias, e não era o caso, quando não tinha colheita ou não havia pronta disponibilidade de produtos e animais, eles podiam ir nessas feiras e fazer essas trocas. Aí começa a escrita. Quando acontece a escrita, o mundo muda, né? A partir do momento que a gente domina a escrita, o mundo ele vai ter uma mudança radical. E eu acho que no meu modo de ver, eu acho que foi a partir desse momento mesmo que a gente começa a ser o que a gente é hoje, né? Eu acho que o homem moderno, ele está acontecendo a partir do momento que aparece a escrita. Porque daí aparece a moeda, aparecendo a moeda, a gente não precisa mais trocar os produtos, certo? A gente teve uma formação de cidade no Egito, que as cidades eram basicamente religiosas, né? Então, elas ficavam do lado das pirâmides ou da construção religiosa, que as pirâmides eram a cidade dos mortos, do lado da cidade dos vivos, né? Tanto que os túmulos dos faraós dentro da pirâmide, ele era uma reprodução da casa dele, do palácio dele, na real. E a gente começa também a ter diferenças de modos construtivos. A gente está falando do uso de pedra e falando do uso de taipa ou barro, ou taipa de pilão, ou alguma coisa no estilo assim. E daí a gente tem todo um acampamento que ele existe em volta das pirâmides para a construção das pirâmides, e a cidade ela fica longe, ela vai ficar por aqui assim, ela não fica tão perto. Quem mora aqui só são os servos que estão trabalhando nas pirâmides. Eles, quando acaba a construção das pirâmides, eles são abandonados, os servos, eles ficam à própria sorte, e acampados com suas famílias, e eles formam uma outra classe social que geralmente não ficava nesse lugar. Quem ficava aí mesmo eram os servos que tinham utilidade e os egípcios.
Aí a gente vai para a Grécia. A Grécia é o nosso sonho dourado, é o nosso sonho de consumo, né? Porque a Grécia, ela foi o início de tudo com sensibilidade, com o arquiteto vivendo e nascendo nessa época, né? Onde a gente encontra tudo que a gente gostaria de encontrar numa sociedade. Eles estabelecem um tamanho para cidades, um limite para elas, né? Eles estabelecem que em volta tem que ter um cinturão verde para alimentar essas cidades. Essas cidades, quando atingiam 20 mil pessoas, eles iam para outro local, conquistavam outro local e criavam uma nova cidade. Essa cidade era cuidada e mantida pela própria população. Cada habitante ele tinha funções específicas dentro da cidade, desse espaço. Então, o Benévolo ele falava o seguinte: a presença do homem da natureza torna-se evidente na qualidade, não pela quantidade. O cenário urbano permanece uma construção na medida do homem, circundada e dominada pelos elementos da natureza não mensuráveis ou não mensurável. Então, ele está falando, ele é o momento que se pensa no homem, né? Quando você faz uma cidade grega, quando se pensa numa cidade grega, a gente está pensando numa cidade onde o homem é o ponto central dessa cidade. Né? Eles tinham teatros locais para diversão, eles tinham uma assembleia, né? Mas o grego ainda ele não dominava todas as tecnologias, até pela simplicidade, ou simplicidade não tinha nenhuma, né? Que eles eram extremamente sofisticados, mas até pela dinâmica deles em relação à cidade, o que eles pensavam em relação à cidade e sociedade, as cidades eles tinham alguns problemas em relação à tecnologia. Aí vieram os romanos, né, que eles queriam unificar todo o Mediterrâneo, né, eles queriam dominar tudo. E o romano não estava preocupado com o passado, presente, com invadir uma cidade e, de repente, destruir algum centro histórico, alguma coisa, eles não queriam nem saber. Eles invadiam as cidades, eles construíam uma construção bem grande, eles faziam uma construção bem grande, marcando o território, falando que aquilo pertencia aos romanos, e a partir dali eles já iam para outra cidade e para outro território. E eles tinham uma tecnologia, como eles conquistaram muitos lugares, eles foram aprendendo tecnologias diferentes. E com esse aprendizado deles, eles conseguiram desenvolver coisas que os gregos ainda não conseguiam desenvolver. Né? Por exemplo, eles conseguiam construir as coisas sem necessidade de utilizar topografia. Né? Eles descobriram o primeiro concreto existente no mundo, né? Que é a pozolana, que é o pó do vulcão, aquele pó preto do vulcão, que ele serve como aditivo dentro do concreto. Então, eles começaram a construir edifícios, a construir aquedutos, eles construíram pontes, eles fizeram muitas, tinham sistema de escoamento de água pluvial, eles tinham escoamento de esgoto, eles tinham canais que conseguiam levar água potável até o centro da cidade, até o posto central, e assim por diante. Depois vocês leem essas coisas, tá? Que são citações que eu acho legal, depois era legal vocês lerem também. Aí vieram as cidades medievais. A Idade Média, muita gente diz que a Idade Média foi a época da escuridão, né? A Idade Média, ela não foi, eu não acho que foi a época da escuridão, mas é que ela foi um intervalo, né? Porque a gente saiu de uma efervescência dos romanos para a conquista dos alemães e dos bárbaros, né? Para todo esse continente europeu.
E daí as cidades foram destruídas, as pessoas tiveram que voltar para o campo, porque não tinha nada para fazer nas cidades, né? E daí, quando eles voltaram para o campo, eles dividiram os feudos, e esses feudos tinham a parte central, onde tinha uma igreja, onde tinha o palácio do governante, e onde tinha umas casinhas dos servos que trabalhavam para eles, cercada por muros. Essas cidades, essa estrutura básica, ela aconteceu na Idade Média das cidades. O traçado dessas cidades era feito pelo próprio governador do feudo, esqueci o termo correto. Ele já determinava como ele queria, quem ele queria e como ele queria que funcionasse a parte dos feudos. E essa cidade ia crescendo, eles tinham feito um primeiro muro, eles constroem outro muro. Ou, desculpa, o primeiro muro está aqui, tá vendo? Aí depois eles constroem outro muro, e daí eles vão construindo outro, e até o momento que não precisou mais, que foi quando eles aceitaram os comerciantes, que esses invasores bárbaros, eles tinham essa base comerciante, e eles começaram a vir do Oriente, e essa conversa foi feita, essa pacificação foi feita, as cidades voltaram a crescer, né? Mas essa base da cidade feudal, ela aparece bastante. E daí a gente vem com a Revolução Industrial. Eu dei saltos na história muito grande, porque a aula não é de história, mas para vocês entenderem como que é a estrutura das cidades e como que ela aconteceu, né? Aí veio a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, todo mundo voltou para a cidade, porque lá que tinha trabalho, né? Foram viver em condições subhumanas, como a gente viu na aula passada, eles não tinham infraestrutura para receber essas pessoas, né? As indústrias não tinham nenhum critério de tratamento adequado para os funcionários, não tinha nada disso, não existia idade para trabalhar numa fábrica, e era engraçado. Eu até pus uma imagem aqui para vocês do Chaplin. O Chaplin, eu não sei se vocês já assistiram algum filme dele, ele é um cara muito importante, né? Um artista muito importante. Ele era meio pirado mesmo, ele não era muito normal. E ele retrata a Revolução Industrial de uma maneira muito interessante, porque ele mostra que na Revolução Industrial a gente foi engolido pela máquina, né? A gente deixa de ser a gente mesmo e a gente é engolido pela máquina. E a gente não é aquele que comanda a máquina, a gente faz parte dela. Nessa cena mesmo que ele está apertando as porcas e ele sai apertando tudo que ele encontra na frente, porque ele entra em colapso, né? É exatamente o que eles faziam, e ele só é uma peça a mais da máquina, ele não era quem comandava, né? Então a Revolução Industrial ela tinha bem esse aspecto lá para 1875, 1850, ela estava bem com essa cara, e mesmo assim no começo do século, que é a época do Chaplin, 1910 e 1920 mais ou menos, ele ainda tem essa visão crítica, né? Ele ainda não, ele já consegue ter uma visão crítica do que veio antes. Bom, aí a gente vai entrar em planejamento urbano e as redes de cidades. Bom, eu ainda continuo dentro da Revolução Industrial. Só que daí, a gente, como viu a aula passada, a gente começa a ter alternativas, né, para começar a planejar e a começar a resolver esses problemas, isso fora do Brasil, né? Então, a gente viu a aula passada, o Haussmann, que ele deu uma solução para Paris, né? Que a gente até viu o mapa de Paris, né? Onde ele criou rotatórias, ele recortou a cidade sem explicar e sem se importar com o contexto da cidade, né? Ele destruiu várias quadras, vários locais
que podiam ter até algum significado para a sociedade, mas eles não estavam se portando com isso. E eles queriam esse embelezamento para poder dar mais importância para Paris e as pessoas poderem ser recebidas em Paris, né? E acharem que lá é a cidade mais importante de toda a Europa e para todo mundo querer ir para lá, né? E a gente deu uma copiadinha no que eles fizeram. Deixa eu voltar. E quando ele fez isso, lembra da cidade medieval? Que ele teve que fazer um muro para fazer outro muro, porque a cidade ia crescendo. Quando ele fez essa reforma toda aqui, essas pessoas que ele tirou daqui de dentro, as casas que ele destruiu, as quadras que ele destruiu, ele foi jogando para essa parte externa, criando um novo cinturão. E assim por diante, a cidade vai crescendo e ela vai criando cinturões. Acontece, às vezes, que a cidade ela cria tantos cinturões que a cidade mais próxima, que tem o mesmo ritmo, né, a mesma forma de crescimento, elas se unem. Aí elas começam a se comportar como uma cidade só, com 2 comandos diferentes, né? Onde, como se fossem subprefeituras. Como é que funciona São Paulo? São Paulo tem uma prefeitura central e ela tem subprefeituras, né? Que obedecem a essa central, que isso só em relação aos bairros, fora Osasco, fora Santo André, São Bernardo e etc., que é colado à cidade. Então, uma cidade, dependendo do crescimento dela e de como ela é pensada, ela pode se tornar uma cidade regional, uma só, mas elas são várias. E quando a gente vai pensando aqui no embelezamento, quando a gente pensa em Brasil, existe um cara, não sei se vocês já ouviram falar, um cara chamado Flávio Vilaça. O Flávio Vilaça, ele é muito crítico e ele foi muito ativo nos anos 2000, na época do Estatuto da Cidade, né? Ele foi bem participativo e eu gosto muito dele porque eu gosto de gente que, sabe, quando faz uma criticazinha, assim, eu gosto muito dele. Mas ele era muito inteligente, ele é crítico, mas não é por isso que ele não é inteligente, né? Então, pelo contrário, daí é que ele é, né? Então, ele divide o nosso planejamento urbano em 4 fases. Uma que vai de 1875 até 1930, depois ele vai para o segundo período, que é de 1930 a 1992, depois a gente vai para o terceiro período, que é de 92 até o final do século XX, e o quarto período, que é 2001, que é a entrega e aprovação do Estatuto da Cidade, né? E ele faz toda essa divisão e a gente vai conversar no final para falar sobre as conclusões dele. Então, ele fala assim, que essa primeira fase foi do embelezamento, do jeito que aconteceu lá em Paris, aqui também teve o tal do embelezamento, ou como se fala, o plano sanitário ou alguma coisa nesse sentido, porque não tem só a pretensão de embelezar a cidade, né? Isso também se tornou um plano de saúde pública, né? O planejamento urbano se tornou uma necessidade para a gente viver melhor dentro da cidade, né? E se a gente vive melhor, a gente tem conforto, a gente tem mais reciprocidade, é aquela conversa toda que a gente teve na aula passada. As construções, houve o que nessa época? Construção de ferrovia, a gente começou a formar nossos próprios engenheiros, porque até então, até 1900, 1910, todo mundo se formava em Paris. Aí vinha para cá e começava a trabalhar aqui. Daí, acho que foi 10 ou 20, foi construída a Politécnica, daí tivemos os nossos próprios engenheiros. Circulação que eram adaptadas ao novo sistema de transporte, a gente começou a ter bonde,
né, a ter alternativas de transporte, projetos de ajardinamento de parques e praças, né, eles começaram a ver a importância de a gente ter parques e praças, apesar que isso ficou muito esquecido durante muito tempo, e hoje a gente sabe que é extremamente importante. Elaboração do registro de legislação urbanística, que não tinha, áreas portuárias, o embelezamento e remodelação das praças, aberturas de ruas largas, né, para embelezar e ter mais condição de receber as pessoas. Áreas centrais, processo de descentralização. Então, eles, com esses planos de avenidas e tudo mais, eles acabou criando a consequência de a gente não ter só um tipo de centro, só um centro, né? Começou a ter que ter vários centros para manter esses bairros distantes uns dos outros, né? Então, saiu tudo de um ponto só. Infraestrutura passou a ter saneamento, abertura e regularização do sistema viário, com objetivos higiênicos e sanitários. E essa fase foi que a gente viu da outra vez, né? Daí a gente pode citar a reforma urbana Pereira de Pereira Passos, né? Que, ao contrário do que muitos pensam, o planejamento urbano no Brasil não se inicia em 1950, porque existia um mito de que antes de 1950 não existia planos diretores e não existia planejamento urbano no Brasil, né? Se esqueceram de todas essas coisas que foram feitas de 1900 por diante, 1875 fora do Brasil e 1900 aqui no Brasil. Verifica-se seu início em que pese ainda não haver uma denominação formal do planejamento urbano. A palavra planejamento urbano, urbanismo, ela é criada em 1910. Mas a gente sabe que ela existia antes, de uma maneira ou de outra, sempre existiu, tá? Aí a gente, quando fala em embelezamento, a gente viu Paris, a gente vê que o Pereira Passos, ele também criou rotatórias, ele cortou as quadras, tá vendo? Era uma quadra quadrada e virou triangular, ele cria avenidas largas saindo do cais sem critério nenhum, ele passa uma linha e pronto. Existe até uma brincadeira de que Paranavaí foi construído, quando foram construir Paranavaí, diz que sentaram, fizeram um X e um quadrado em volta, falou, tá pronto, pode construir, que isso daqui é Paranavaí. E realmente o traçado de Paranavaí é bem isso mesmo. Dizem até que Brasília foi feito, fofocando com vocês, dizem que até o traçado de Brasília foi feito em boteco, mas tudo bem. Aí, o que aconteceu com Pereira Passos? Eles derrubaram todo o centro, expulsaram a população. E qual a diferença de Paris com o Rio de Janeiro? Paris, eles deram lugar para essas pessoas morarem, eles tinham uma outra realidade econômica e eles estavam lidando com outro tipo de pessoa. E aqui no Brasil, a maioria era escravos libertos há pouco tempo, né, que moravam nesse centro, eram também mão de obra, só que eles eram tratados de maneira bem diferente, tanto que eles foram expulsos e eles não tinham para onde ir, eles foram morar nos morros em volta da cidade. E eles construíram as avenidas largas, tudo do mesmo jeito. Aí vem o segundo período, que é de 1930 a 1992. Espera só um pouquinho, gente. Eu tenho um gato que ele é meio maluco. Espera só um pouco, é ao vivo e a gente tem que socorrer o gato, né? Bom, deixa ele. Aí, o que aconteceu? Esse primeiro subperíodo, dentro do segundo período, ele faz o seguinte, ele faz críticas às derrubadas... Vai, sai! Ele faz críticas às derrubadas dos bairros inteiros, ele começa a deixar a cidade mais bela para buscar uma cidade eficiente. Então, assim, a preocupação
não era só deixá-la bonita. Agora a gente está falando, esse segundo período, de começar a dar eficiência para a cidade, né? Pensando o que é o plano e a realidade, e conflitar as duas coisas e ver o que dava para fazer, né? É a época dos planos sem mapas, né? Eles eram assim, o político, ele tinha a vontade de construir um novo bairro naquele local que a gente está vivendo aqui na frente, faz de conta. E ele fala, eu quero. E era feito, porque ele queria, entendeu? Ninguém estava preocupado se ia funcionar ou não, ninguém questionava, fazia, né? Ou ele era um cara experiente, ele estava andando pela cidade e ele via alguma coisa, fala, vamos construir uma avenida aqui, porque a coisa funcionava meio assim. Aí as coisas ficaram picotadas, né? Vários cantos da cidade eram se faziam coisas pontuais ou se faziam coisas que não eram tão importantes quanto outras que eram muito importantes. O planejamento brasileiro, ele era uma atividade intelectual de elaborar planos. Então, assim, ninguém estava muito preocupado com a realidade, né? Eles elaboravam um plano independente do que fosse e colocavam e se fazia esse plano de acordo com o que eles achavam, os intelectuais e os políticos achavam que era interessante. Aí, esse segundo subperíodo também do planejamento integrado e os superplanos, que vai de 1965 até 1971, a elaboração de planos na área urbana, articulação de bairros, centro e resto da cidade, zoneamento, legislação urbanística, de controle de uso e ocupação do solo, né? Então, começa a acontecer coisas que legalmente fazem com que essa máquina, que se deseja que tenha eficiência, se efetive e aconteça. E o terceiro subperíodo também é um plano sem mapa, que vai de 1971 até 1992, que não é tanto tempo atrás assim. A tia Flávia já estava viva nessa época, e em 92 eu já estava formada, né? Que eu me formei em 89, a tia meio antiga. Então, o plano sem mapa, em geral, enumera objetivos, políticas e diretrizes, os mais louváveis e bem intencionados possíveis. Ninguém está dizendo que o político que queria fazer o bairro ou a avenida que ele fez é porque ele odiava a população. Não, é porque eles achavam que era o melhor. Só que estava faltando uma coisa aí, né? Eles não sabiam realmente quais eram os problemas. Então, a coisa não acontecia como talvez tivesse que acontecer, né? O planejamento urbano no Brasil passa a ser identificado como atividade intelectual para elaborar planos, uma atividade fechada dentro de si própria, desvinculada das políticas públicas. Eles não sabiam nem o que era política pública, cá entre nós, tá? A política pública ela acontecia como um processo ou emergencial por alguma coisa que tinha acontecido, que tinha que ser atendida rápida, ou por alguma coisa que eles achavam que era correto, né? Então, a política pública nessa época é muito questionada. E a partir de 92 até 2001, a gente começou a ter planos políticos, né? E planos tecnocratas, ou seja, a gente continuou tendo planos políticos e técnicos, mas a diferença básica é que agora a gente discutia o que era a cidade ideal, o que os políticos e os técnicos achavam, os intelectuais, né, achavam que era ideal e qual que era a realidade. Aí deu a grande sacada que foi o que mudou de todos os planos diretores, que foi o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade ele é uma lei federal,
que ele regulariza todas as cidades, ele dá instrumentos e diretrizes para o crescimento das cidades, ele estabelece que essas cidades têm que ter plano diretor, mas o que ele estabelece que é mais importante é que o governo de uma cidade, o planejamento de uma cidade é feito em cima de uma gestão democrática. E se ela é democrática, a população tem que participar. Então, quando a gente faz um plano diretor, a gente é obrigado a ouvir o povo. A gente é obrigado a fazer reuniões com eles e eles preenchem um quadro onde eles falam dos problemas, eles falam das coisas das potencialidades que eles acham que o bairro deles tem, o que pode ser feito. Então, a intenção dessas reuniões que tem e que o plano diretor é obrigado a fazer, ele coloca carro de som falando, ele faz no rádio, coloca outdoor, põe no diário oficial da cidade e marca as reuniões e ninguém vai. Né? O chato é que ninguém vai. Né? Vai pouquíssimas pessoas. E a gente faz tudo isso para que as pessoas apareçam, para que elas vão, para que elas deem o palpite, mas elas não têm muito a noção, elas não entendem como funciona a lei, né? Tem muita gente que vai nessas reuniões e fala assim, eu vou ganhar o quê se eu for? Né? Então, eles não entendem que a gente precisa saber o que eles querem. Daí eles falam, o que você vai fazer para mim? A gente fala nada, a gente é técnico, a gente está recolhendo a informação para passar para quem vai fazer. E a posição, o posicionamento de vocês e a presença de vocês faz a coisa ter voz, e tendo voz, ela acontece, né? Então, essas coisas que eles não entendem muito bem. Bom, aí ele manda fazer o tal do plano diretor, né? Então, a gente está falando agora de político, população e técnicos. Esses mecanismos, né, para planeação, que mecanismo serve para planejar a cidade? Basicamente, pelo que o Estatuto da Cidade estabelece, é o plano diretor. Então, o que a gente faz dentro do plano diretor? Levantamentos, levanta metodologias e aplicação, faz leis, normas, estuda a história da cidade, faz estudos de caso na cidade para saber o que pode fazer para melhorar, né? Discussões, diagnósticos, para depois a gente fazer propostas, tá? Então, quando a gente fala em planejamento na escala local e regional, a gente está falando de plano diretor. Mas só é o plano diretor? Não. O plano diretor, ele se sobrepõe a qualquer lei fora da cidade. Então, a lei maior dentro de uma cidade é o plano diretor. Mas quando você fala a nível regional, por exemplo, o que a Monpar estabelece aqui para a nossa região, o que o Estado do Paraná, o Paraná Cidade, mais especificamente, estabelece como obrigações para a gente conseguir, por exemplo, financiamentos, é feito. E o Estatuto da Cidade, querendo ou não, ele deu instrumentos para a gente poder fazer essas coisas que podem melhorar a cidade, que podem fazer tudo isso funcionar, né? Então, essa aqui é a Monpar, né? A gente aqui na laranja, a gente está em Paranavaí, nossa região é essa azulzinha clara aqui em cima, né? E a gente tem 20 e poucas cidades, 27 ou 23 cidades, que fazem parte da Monpar. A Monpar ela é uma organização regional, né, daqui da nossa região, e ela ajuda em quê? Ela ajuda a trazer os desejos do Estado para a nossa região. Eles dividiram o Estado do Paraná em regiões, e a nossa região é controlada, organizada pela Monpar,
e a Ampar traz muitos dos desejos da Paranacidade ou do governo federal, ou propostas para desenvolvimento da região e tudo mais, dentro desse... Desculpa, eu me perdi. A Ampar, ela traz essas legislações para vocês poderem se conhecer. Ajudou a montar o plano diretor para construir o aterro sanitário no município do Alto Paraíso e, para isso, contamos com a colaboração dos coletores de lixos, dos agentes de saúde. É isso mesmo, Cláudio. A gente, para fazer as coisas, a gente tem que contar com eles, porque se eles não disserem para a gente como tem que funcionar, a gente não tem como fazer, né? E apesar eu mostrei a Ampar para vocês, por quê? Porque mesmo a gente não sendo, por exemplo, Paranavaí não foi uma cidade onde todas as cidades em volta foram crescendo e a gente virou uma metrópole, né? A gente virou uma região? Não, a gente é uma região porque o governo do estado estabeleceu que a gente está dentro dessa região. A gente, mesmo assim, a gente vive em coletividade. Por exemplo, Paranavaí tem faculdade, não tem? Outras cidades em volta também tem? Tem também. Agora a gente tem faculdade EAD, a gente nem precisa viajar. Mas, por exemplo, 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu vim para cá, precisava se locomover até Paranavaí para você ter aula e poder fazer faculdade. Aí o que acontece? A gente cria uma rede de transporte, a gente tem os ônibus da Garcia, não tem? Que vem de Maringá passa por Nova Esperança, de Nova Esperança passa por Alto Paraná, de Alto Paraná vem para cá, para Paranavaí, e faz esse roteiro até Maringá, parando em todas as cidades. Apesar que Maringá não está na nossa região, não está dentro da Ampar, certo? A gente tem essa integração entre nós. O ideal, né, eles fizeram essa região e essa rede de cidades, para quê? Eles fizeram essa região e essa rede de cidades para que um ajude o outro, porque a gente tem benefícios que podem um passar para o outro, né? Então, quando eu disse da faculdade, todo mundo pode vir estudar aqui, joia, mas às vezes o que acontece? O prefeito de Corobobó, sei lá, de uma cidade qualquer, ele acha que ele tem que fazer a faculdade na cidade dele, que ele não quer que ninguém viaje para lá. Que a jaca que ele pega, que eu não quero parecer nada, mas a jaca que ele planta é a melhor jaca da região. Então, aí ele não quer misturar, ele quer que a cidade dele fique separada, porque ele acha que se ele ajudar a cidade vizinha, ou ele colaborar com as cidades todas, ele pode perder a importância, né? Então, aí esse pensamento tem ainda? Tem, né? Mas é comum? Não é não, mas existe, né? A gente é bairrista, vai falar que não, né? A gente gosta da cidade que a gente mora ou que a gente nasceu, a gente vai defender, a gente acha que ela é um espetáculo, né? Ela pode ser a avenida, mas a gente acha ela o máximo, ela é nosso canto, não é? Então, assim, a gente quer, né? A gente às vezes se perde um pouco nesses pensamentos da gente do que é ideal e o que é real. Então, nessa busca do ideal e do real, a gente tem que pensar que sem os outros, a nossa cidade não vai crescer, né? Porque a gente é muito pequeno, a gente vai ter verba menor, a gente não tem como fazer projeto, porque a gente não tem funcionário público para isso, a gente não tem influência, porque a gente é muito pequenininho, são poucas pessoas. Então, a única maneira de eu crescer é formando essa rede, né? Então, não é que nenhuma metrópole que ela se une porque não tem opção, porque cresceu e emendou. Não, a gente se une aqui na Ampar
para um ajudar o outro, porque a gente precisa. Porque não tem nenhuma cidade de grande porte aqui dentro. Cidade de 90 mil habitantes, Paranavaí, isso não é uma cidade grande, a gente sabe que não é, né? Então, a gente não tem nenhuma grande importância, mas a gente tem uma grande importância se a gente ficar todo mundo junto, né? Se a gente, eu não sei se vocês viram marketing urbano, a gente tem algumas coisas que acontecem para promover as cidades sem que você prejudique as outras ou deixe de participar com as outras cidades nas coisas boas, né? É que nem o pessoal faz, que é muito bonitinho, a gente chega na cidade, tem um cacho de uva, né? Tem uma que tem uma torneira, né, mostrando as coisas principais daquela cidade, o que ela faz de mais importante. Isso é marketing. Então, faz o marketing para não esquecer como que a cidade existe, como a cidade é. Entendeu? E daí eu coloquei, porque quando, pelo que se pede no tema, quando você fala em ordenar a cidade, controlar a cidade, saber como é que ela cresce, saber como ela funciona, a gente passa por legislação. Eu fiquei até um pouco preocupada, eu conversei com o professor Giovanni, e eu estava preocupada porque é muita teoria. Mas como eu sei que vocês têm acesso à aula, tem um resumão do resumão aqui na aula do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor. Eu vou passar bem rápido, só para vocês lembrarem como é que funciona isso. Eu vou até falar mais do funcionamento do que da lei propriamente dita, tá? Então, o Estatuto da Cidade, ele tem como diretriz função social da cidade, né, e da propriedade urbana, gestão da democrática, justa distribuição, recuperação dos investimentos públicos, desenvolvimento urbano e garantia de cidades sustentáveis. Então, quando eles falam em cidades sustentáveis, em diretrizes do plano do Estatuto da Cidade, eles estão falando exatamente dessas coisas, né? Eles estão preocupados com a função social, eles estão preocupados com a gestão democrática, eles querem que as coisas sejam justas, né? Não querem que a gente perder o que já está feito, né? Não quer, né? Quer que a cidade cresça, sustentável, mas que ela não destrua o que já existe ou a infraestrutura que já foi criada. Então, o planejamento urbano, ele é um processo permanente, né? Você vai constantemente estar fazendo as diretrizes que ele estabeleceu. Você vai estar constantemente planejando, aí você fez o plano diretor em 2008, em 2012 você vai fazer de novo, em 2016 você vai fazer de novo, certo? Então, você tem aquele tempo que você é obrigado a fazer esses planos diretores. Então, como deve ser, né, e como é um plano diretor? Então, o plano diretor para o país inteiro é assim: cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a ter plano diretor. Mas no Paraná é diferente, porque a gente é diferente, né? No Paraná, todas as cidades, independente do número de população, se é cidade, é obrigado a ter um plano diretor, certo? Então, aqui é diferente do resto das cidades. O plano diretor é um instrumento eminentemente político, cujo objetivo deverá ser o de dar transparência e de democratizar a política urbana. Então, basicamente, quando a gente fala em plano diretor, a gente fala em Ministério das Cidades e tudo mais, é para a gente conseguir a estrutura que eles criaram, pelo menos que eles esperam criar com o plano diretor, é que a gente tenha controle e saiba o que vai acontecer em relação ao desenvolvimento urbano da nossa cidade, né? E ao planejamento urbano da nossa cidade. O plano diretor é um importante instrumento da execução política urbana, né?
as políticas de desenvolvimento urbano, conjuntos de objetivos e diretrizes para orientar a ação governamental relativa à distribuição da população e das atividades urbanas do território. Então, quando a gente fala que o plano diretor ele é um importante instrumento de políticas, de execução de política urbana, para acontecer as políticas de desenvolvimento urbano, né, os conjuntos de objetivos e diretrizes, eles acontecem dentro dessas políticas para que a cidade funcione, para que aconteça esse desenvolvimento urbano. Então, essas políticas públicas e até o plano diretor, que é um ato político, ele também faz com que a cidade funcione. Então, quando o Estatuto da Cidade fala em função social da cidade, por exemplo, né, ele fala que é assegurar as condições gerais de bom desenvolvimento e produção, de comércio, tarará. Mas, enfim, ele fala o quê? Ele fala que tem que dar saúde, saneamento básico, educação, trabalho, moradia, transporte coletivo, segurança, informação, lazer, qualidade ambiental e a participação no planejamento. Então, quando a gente pensa em plano diretor, você está dentro da cidade, está participando de um plano diretor. Você sabe que você vai ter que atingir esses 11 elementos, pelo menos, né? Que eles vão acontecer de alguma maneira, tá certo? Você tem que abranger ele de alguma maneira, se você está falando de função social da cidade. Lembra quando a gente falou na aula passada que a gente tinha que varrer a nossa calçada? É essa função social da cidade que ela acontece. É o momento que a gente sabe que a gente só está ocupando esse terreno e essa casa que a gente mora, mas que a cidade é de toda a sociedade, é de todo mundo, né? Então, é assim que eles esperam que a gente pense. E eu penso assim também. O plano diretor ele é dividido em fundamentação, diretrizes e instrumentação. Então, quando você está falando em fundamentação, você vai fazer todo o levantamento da cidade, você vai saber como que acontecem as coisas, né? Quantos habitantes tem, como que funciona a parte física. O nosso amigo que é o Cláudio, né, que é agrônomo, ele provavelmente ele participou do plano diretor, então ele deve ter feito o levantamento topográfico, dependendo do tamanho da cidade, porque senão eles vêm com drone, né, fazem o levantamento por drone. Ele foi estudar tipo de solo, ele foi determinar como é que está dividida a ocupação das fazendas no município, como é que está dentro das cidades também, se existem problemas de vossoroca, se tem problemas de erosão, né? Aí você vai lá, você fez esse papel e a tua função, primeiro, a gente vai ler o espaço, né? Arquiteto, quando entra na faculdade, descobre que é analfabeto, né? A gente aprende a ler o mundo de maneira diferente, né? Então, quando a gente faz a fundamentação de um projeto, não só de um projeto urbano ou de um plano diretor, né? De um projeto de uma casa também, você tem que fazer todo esse levantamento, né? Saber o clima, aonde que o sol nasce, onde se põe, onde está o norte, não é? Então, essas coisas todas, a gente, dependente do projeto que a gente faz, se a gente está mexendo com o espaço, a gente vai ter que estudar. Bom, fez o levantamento, tudo que é fundamentação. Caracterizou o município, porque com esses elementos todos, eu sei como é que ele se comporta em relação à região, quais são os recursos disponíveis, como que funciona o meio físico e como que é ocupado esse solo, porque é o mais importante, né? Se a gente pensa em desenvolvimento de solo, desenvolvimento da cidade, a gente tem que saber como que está distribuído esse solo dentro da cidade, ou melhor, dentro do município. Daí, com isso, a gente fala assim, puxa vida, se ali tem erosão, a gente vai ter que fazer recuperação daquele local. Como ninguém sabe ainda, né?
como se fala, eu sei que tem tantos habitantes só, não tem muita área vazia, tem grandes vazios urbanos. Então, você vai levantando e vai pensando já no que você quer saber, né? O que você... Deixa eu falar de maneira diferente para vocês. Por exemplo, quando a gente vai no médico, né? A gente vai lá, ele faz um monte de exame e ele dá um diagnóstico para a gente e a gente vai se tratar, não é? Então, esse diagnóstico, esses prognósticos são exatamente isso. A gente foi lá no doutor, a gente trouxe todos os elementos da cidade, a gente vai unir todos, só que a gente que é o doutor, né? Aí a gente vai juntar todos os elementos e com isso a gente vai dar um diagnóstico. Ah, o solo é muito arenoso, a gente vai ter que procurar uma maneira de resolver isso e mudar o traçado da cidade, senão a gente vai ter problemas sérios com as ruas, vamos supor, né? Então, essas coisas todas, a gente já levantou todos os problemas, a gente sabe o que está acontecendo. E daí o plano diretor, ele tem umas diretrizes, que é aquelas coisas que a gente viu lá, aqueles elementos todos lá, né? Que é a infraestrutura urbana, né? Onde a gente está falando de saneamento, drenagem, iluminação, comunicação, sistema viário, manutenção e expansão, ordenamento do espaço, saúde, habitação, interesse social, educação, lazer. Isso aqui já é o que eu vou fazer para resolver aquele diagnóstico que eu levantei. Então, que remédio eu vou tomar? Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer, eu tenho um problema sério de saúde. Então, tá, saúde é um ponto que eu vou trabalhar. Quais as diretrizes que eu vou traçar para poder resolver esses problemas? Daí a gente também tem como diretriz, a gente pode pensar em limpeza pública, você fala assim, no caso do nosso amigo, que ele trabalhou com lixão. Então, eles sabem que eles têm problema de armazenagem de lixo. Aqui em Paranavaí a gente tem esse problema, vocês sabem, né? Bem complicado. E esse problema vai ter que ser resolvido. Então, quais as diretrizes que vocês vão oferecer para que esses problemas sejam resolvidos? Então, você pode colocar assim, dentro de um ano, brincando, tá? Vai ser proibido jogar qualquer coisa nesse lixão. Dentro de 3 anos, vai ser jogado tal produto para poder melhorar o solo, sei lá, eu não sei, daí o Cláudio que podia ajudar a gente. Daí, depois de tantos anos, vai fazer tal coisa, certo? Porque isso daí, limpeza pública, um problema de lixão, a gente sabe que é um problema para ser resolvido a longo prazo. Né? E quando a gente estabelece uma diretriz, a gente vai estabelecer se a gente vai resolver isso a curto, médio ou longo prazo, entendeu? Quais instrumentos que a gente tem no plano diretor? São as leis que a gente que existem dentro do plano diretor. A gente tem algumas leis que são obrigatórias e outras não são. Dependendo do tamanho do município, não são todas, por exemplo, lei de mobilidade urbana, não é toda cidade que tem, porque às vezes não há necessidade, ela pode estar dentro do próprio plano diretor. Então, a gente tem a lei do plano diretor, a gente tem a lei de uso e ocupação de solo, a gente tem a lei de parcelamento do solo, que são diferentes, a lei do Código de Obras e das Edificações, tem o tal do Código de Posturas, ele não entra dentro do plano diretor, mas ele é uma lei que ele não está dentro do plano diretor, mas ela é obrigada a existir, né? E essas leis que a gente falou aqui, essas 4 leis, com ela a gente pode começar a ordenar o espaço, a gente pode ordenar o funcionamento da cidade. Né? Então, quando falarem para vocês como funciona uma cidade, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o plano diretor e ver como que se comportam essas 4 leis. Aí você consegue determinar um perfil dessa cidade que você vai trabalhar.
entendeu? Então, é para isso que serve e é assim que funciona. Eu espero que foi meio corrido, mas eu espero que vocês tenham entendido. Ainda tem instrumentos que podem acontecer, programas, planos setoriais, projetos e planos de ação correspondente. E daí, como que eu consigo arrumar dinheiro para isso? Então, é assim que funciona. Quando eu dei a diretriz, eu vou falar quanto que eu gasto, vou gastar mais ou menos. Aí, se eu dividir em curto, médio ou longo prazo, eu posso dividir o dinheiro também, né? Aí eles vão fazer um levantamento orçamentário de como que vai funcionar de curto, médio e longo prazo. E daí, quando eles fizerem essa previsão, eles vão dividir e no mês de agosto, mais ou menos, eles apresentam tudo que eles vão gastar no próximo ano. Então, todo ano é apresentado um orçamento para dizer quanto que eles vão gastar no ano seguinte. Então, a gente tem os planos plurianuais. Esses planos são diretrizes orçamentárias que eu vou gastar em cada um desses anos. O que eu vou gastar em cada ano? E para eu chegar até o final do meu projeto no tempo que eu estou estabelecendo. Ai, professora, mas sabe o que está acontecendo? O mundo muda tanto, né? É tão engraçado porque tem cidade que foi planejada para 50 mil habitantes, como Goiânia, como Brasília, e hoje a gente está falando de cidades de milhões de habitantes, né? 2, 3 milhões de habitantes. Então, como é que vai prever uma coisa dessa? O mundo muda tão rápido, pode acontecer alguma coisa, a gente pode ficar rico ou então se lascar. O que a gente vai fazer, né? Como vai fazer? Então, por isso que o plano diretor ele pode ser revisto de 4 em 4 até em 10 anos. Entendeu? Eu estou batendo em tudo que é botão aqui. De 4 em 4 ou então de 10 em 10. Então, quando eles fazem essa periodização, a gente também está dividindo esse plano diretor em fases, em épocas, que podem ser arrumados e mudados, né? De acordo com. Pode mudar o orçamento, pode mudar o interesse de fazer. Se pensou para tantas pessoas, mas é para tantas, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que fazer a revisão. Agora, para a gente finalizar, a gente vai falar de planejamento urbano sustentável. Eu vou passar muito rápido, porque a gente já está a 1 hora de aula, né? Ninguém aguenta. Então, a gente tem 3 pilares, que é responsabilidade ambiental, economia sustentável e vitalidade cultural. Quando começou a falar de sustentabilidade, balela, né? Você vai falar tudo é sustentabilidade, né? E enchia mesmo, porque tudo que tinha que. Político ia falava isso sustentável, né? Tudo era sustentável. E isso era bem assim estranho. Mas a gente foi, com o tempo, até mudando o conceito do que era sustentabilidade. A gente descobre que quando a gente estava lá no Paleolítico, né, como a gente falou no começo da aula, a partir do momento que a gente começou a interferir no desenvolvimento dos animais, das plantas e tudo mais, a gente quebrou essa ordem, criando ovelhas, plantando coisas só para a nossa alimentação, a gente começou a modificar o planeta. Até aí, tudo bem, a gente estava só modificando, só que a coisa foi em tal escala que hoje a gente modifica e qualquer modificação que a gente faz, a gente pode estar destruindo, né? A gente já tem ouvido extinção da raça humana. Isso era coisa de filme para mim. Isso é coisa que eu nunca pensei que eu ia presenciar. Mas eu ouvi essa semana que de 5 a 10 anos a gente pode ser extinto, né? Começa, né? Então, assim, e a gente sabe que é pela nossa própria ação. A gente não tem nem quem culpar, nem nada, né?
Então, quando a gente fala em cidade sustentável, ela tem alguns objetivos. O principal objetivo da cidade sustentável é evitar o esgotamento do meio ambiente, né? E garantir a permanência das gerações futuras. Né? A gente quer que, no meu caso, que meus filhos sobrevivam, que meus netos, vocês, né? Que as crianças, que todo mundo tá legalzão daqui a 1000 anos, entendeu? E para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar nesse futuro e trabalhar para que ele exista. Então, como a maior parte da população mundial vive em zonas urbanas, as cidades se tornaram o centro, né? O centro da bomba, o epicentro da bomba, né? Dos problemas de poluição e desperdício de recursos naturais. Por esta razão, são os centros urbanos que devem se reinventar. Lembra quando a gente falou de varrer a calçada? Se lembra aquela história, vocês já viram aquela vizinha que ela vai com a panela de óleo, ela vai lá no bueiro e joga o óleo sujo dentro do bueiro para não entupir o encanamento dela, mas ela joga dentro do bueiro, ela não guarda para ser reciclado ou para mandar para algum lugar? Vocês já viram quando o povo... Eu mudei para minha casinha e ela é toda coberta com cerâmica, a parte de fora, né? Eu falei, tô com vontade de quebrar essa cerâmica. O homem quase morreu, né? Que eu falei que eu queria tirar as cerâmicas externas, né? Porque eu queria que ficasse grama, que tivesse terra, né? Pensando em permeabilidade do solo. Mas eu percebi que se eu fizesse isso, eu ia desvalorizar a minha casa. Né? Porque o povo acha que se eu tenho terra, vai sujar. Se vai sujar, então não vale a pena, tem que pôr cerâmica. Só que quando eu ponho cerâmica, se todo mundo pôr cerâmica, quando chover, a água vai para onde? Para o bueiro. O bueiro está entupido, porque ninguém varreu a calçada, jogou óleo, resto de comida dentro do bueiro e tudo mais. E daí, o que acontece? Vira um piscinão, e um piscinão sujo, porque aquela sujeira todinha que estava no bueiro, ela entra dentro da tua casa. Então, essas coisas que a gente tem que pensar, ação e reação, sabe? Tudo que a gente faz tem um... Então, vamos ficar esperto, né? Por essa razão, são centros urbanos que devem reinventar a fim do futuro das próximas gerações, tal. E a gente tem a tal da Agenda 2030, que foram... Em 2015, os países se reuniram e estabeleceram que em 2030 a gente devia atingir. Aí eles estabeleceram 12 objetivos e esses objetivos tinham que ser atingidos. E eles são bem parecidos com esses objetivos que a gente está falando aqui. Eu não coloquei porque a coisa ia ficar estender se a gente tivesse uma aula de sustentabilidade, né? E o que são características de uma cidade sustentável? A gente tem cidade sustentável no Brasil? Tem. Aqui no Sul, se eu não me engano, Londrina é considerada uma cidade sustentável, né? Mas assim, não precisar nem, não vou falar nem classificação de coisa e tal, parará, importante. Curitiba é considerada uma cidade sustentável. Mas ela se preocupa, né? Quando a gente fala em montar uma ET para limpeza da água de esgoto, né, para poder ser jogado no rio de volta menos poluída, né, e as cidades se preocuparem em ter isso aí, eu acho que já é um grande passo, né, e daí com as ações pontuais de todo mundo, eu acho que a gente tem grandes chances de melhorar a nossa situação, né, nos sujar menos, reciclar o lixo e fazer a nossa parte, eu acho que dá tudo certo. Mas vamos lá. Uma cidade, para ser considerada sustentável, deve destinar corretamente e reaproveitar os seus resíduos, oferecer água de qualidade sem esgotar mananciais, reaproveitar a água da chuva, criar e utilizar as fontes de energias renováveis, ofertar transporte alternativo e de qualidade para a população, garantir opções de cultura e lazer. Hoje, segundo pesquisadores, economistas e gestores, não há nenhuma cidade no mundo que seja totalmente sustentável. No entanto, vejamos como as cidades podem ser... podem tornar...
tornar esse sonho realidade, né? Então, a gente sabe que não tem nenhuma cidade que a gente pode considerar totalmente sustentável, mas a gente sabe que tem cidades que estão muito mais próximas dessa realidade do que nós. Então, por exemplo, quando a gente fala em energia solar, o governo tinha obrigação de dar subsídio para a gente poder instalar na nossa casa, mesmo sendo uma energia individual, né? Para a gente não ter mais hidrelétrica, para não destruir as matas. Quantas cidades foram soterradas por causa de hidrelétrica, quantas matas foram destruídas por causa disso, e veio aquela represa imensa, né? Então, assim, até na Amazônia teve uma encrenca danada para fazer uma hidrelétrica, eu não sei se ela já acabou, mas se pretendia fazer uns anos atrás. Então, quando a gente fala de cidade sustentável, a gente sabe que é um processo lento e que ele vai acontecer. E quem que pode ajudar com que a cidade sustentável aconteça? O nosso amigo plano diretor, né? Ele é o maior instrumento que o governo, como ele é um instrumento político, ele é o maior instrumento que a gente tem para a gente conseguir ter a nossa cidade sustentável. Gente, eu espero... Acabou! Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito preocupada, porque às vezes é muito pouco tempo para falar de muita coisa, né? E eu espero ter acrescentado alguma coisa para vocês. E é isso aí, até a próxima, viu? Um beijo, um queijo para vocês, uma boa noite, bom descanso, tá? Até a próxima, gente. Giovanni. Em frente à minha casa existe um canteiro central. Dia destes eu recolhi 4 sacos de lixo que as pessoas acham que pode jogar ali. E é de lascar, porque eles nem condicionam esse lixo da maneira correta, né, Mara? Eles jogam de qualquer jeito, pega sacolinha de supermercado e com comida misturado com plástico, sem condição nem de ser reaproveitado ou reutilizado o lixo, né? É complicado. Oi, Giovanni! Fala, professora, tudo bem? Você me abandonou aqui, eu terminei a aula, e cadê o Giovanni? Desculpa, é que o coordenador estava falando comigo aqui. O Giovanni foi meu aluno, viu, gente? Fui, eu tive a oportunidade de ter as aulas presenciais aí com a professora. Essas excelentes aulas aí, como vocês puderam perceber, pessoal. Então, tá, gente. Se vocês quiserem conversar, aí fala para o Giovanni passar uma maneira da gente conversar. Se vocês quiserem conversar comigo, não tem problema, não. Tá? Eu sou funcionária da FATES também, do presencial. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu de segunda e quinta à noite eu estou na FATES. Daí, se vocês precisarem de alguma coisa... Daria para a gente marcar uma live, né? Só para bater um papo com o pessoal mesmo, tirar umas dúvidas. Quando eles quiserem. Se eles tiverem dúvida, né? Aí a gente marca, a gente conversa. Existe planejamento urbano para ocupação dos morros? Existe, Dai, mas é meio complicado, sabe por quê? Porque no morro ele não pode ser ocupado, né? Então não tem como ter planejamento urbano para morro, porque ele não deveria ser ocupado, é a primeira coisa, né? Mas no caso do Rio, que ele já é ocupado, existem os projetos de urbanização de favela, mas ele não é um plano de ocupação. Ele é para diminuir ou melhor, para melhorar a qualidade de vida de quem mora no morro, né? Ele não tem como criar um zoneamento ou um planejamento para esse crescimento. O que tem que ser criado é uma maneira de evacuar o morro com o tempo. Mas numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que isso é impossível, mas aonde... quer ver? Tem uma ação que teve em Goiânia, era
eles têm lá, eu falo muito de Goiânia, que eu morei 15 anos em Goiânia, tá? Mas em Goiânia tem uma marginal que chama Marginal Botafogo. E tinha uma favela que se construiu na beira do rio. E toda vez que enchia, todo mundo se lascava. Aí o que eles fizeram? Eles cadastraram todo mundo que morava ali no morro, e atrás do Serra Dourada, que é um lugar super bom, eles construíram um monte de predinhos de 3, 4 andares, com apartamento de 2 dormitórios, vocês precisam ver que bonitinho. E tiraram todo mundo que estava ali e colocaram nos prédios. E isso é uma ação de planejamento em cima de um morro, por exemplo. É o mesmo tipo de ação, mas planejamento não tem. Professora, eu queria agradecer então a aula, essa ótima aula que foi. Qualquer coisa a gente marca também mais aulas, né? Se a professora puder também, a gente marca onde tira dúvidas, né? Que daí os alunos vão mandando as dúvidas também, mais um bate-papo mesmo. Né? Tá. E é isso, eu queria agradecer a presença da professora, dos alunos, né? Nessa aula de hoje. Pessoal, não esqueçam de preencher a lista de chamada, tá? Qualquer dúvida, também estou à disposição no Fale com o Tutor lá, é só entrar em contato, tá? As dúvidas que vocês tiverem. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Giovanni. Tchau, professora. Até mais. Tchau.